Muito bem, gente, vamos lá. Nosso papo hoje aqui é tribulação, né? A gente já passou aqui, vamos lá, só fazer uma recapitulação rápida. Pelo dualismo escatológico, a gente está trabalhando a escatologia a partir, né, dos textos de Paulo, das cartas de Paulo. Então, falamos sobre o dualismo escatológico, falamos sobre o estado intermediário, o que aconteceu com as pessoas que já morreram, falamos sobre o Messias e o reino de Deus, o conceito do que é o reino de Deus, o reino inaugurado, porém ainda não estabelecido totalmente. Falamos sobre a ressurreição dos mortos, né? Um assunto extremamente importante e necessário para a nossa esperança. E também falamos sobre o arrebatamento, né? Sobre o rapto da igreja. Paulo deixa claro que isso acontecerá de uma maneira específica, tá bom? E hoje a gente fala da tribulação, né? Que vai acontecer não imediatamente após o rapto da igreja, mas o rapto, essa retirada da igreja, abre espaço para essa possibilidade da tribulação. Então, você já percebe que eu estou adotando um determinado discurso aqui. Eu vou explicar depois o que ele é. Algumas pessoas creem que o rapto da igreja acontecerá no final da tribulação. E a gente vai caminhar numa linha que defende o que se coloca a favor de uma posição pré-tribulacional. O rapto da igreja acontece antes da tribulação. Essa é uma discussão pela qual eu dou a minha mão esquerda, a minha mão direita? Não, né? Eu não brigo por isso, eu apenas vou explicar para vocês por que é que a gente caminha nessa direção e eu me sinto à vontade em fazê-la, porque esse posicionamento bastante tranquilo, hermenêutico, sobre a tribulação e o milênio, uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Ela é majoritária na equipe pastoral. Majoritária não, ela é totalitária, por assim dizer, porque todos os pastores creem nela, tá? Não totalitária no sentido de ser impositiva, tá? Todos nós temos essa posição e é por isso que eu estou caminhando mais à vontade em torno dela. Isso significa que entre nós, na nossa igreja, Moema, todos defendem essa mesma posição? Não, tá? Isso é motivo para divisão? Não, né? Até porque não há nenhum dos modelos propostos por aí. Você tem margem hermenêutica nas escrituras para dizer é assim e ponto, tá? Só para a gente deixar bem claro aqui qual é a linha que a gente vai adotar, tá? Para você não estranhar. Eventualmente você tem um posicionamento, você está aberto a um posicionamento porque você ainda está estudando o assunto. Outros talvez já tenham um posicionamento. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: nós não estamos aqui para discutir modelos. Isso não é um debate sobre modelos escatológicos, né? A equipe pastoral, que foi escolhida para conduzir a igreja, ela tem uma linha hermenêutica e ela vai ensinar a igreja dentro dessa linha hermenêutica. É assim que as coisas devem ser tratadas, tá bom? Isso não significa que você tem que mudar o seu modelo. Apenas que a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças aí, tá? O essencial é Jesus volta. Então, isso é comum a todos os modelos escatológicos, tá bom? Algum desconforto aqui com isso que eu acabei de falar? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer abrir com alguma pergunta? Posso seguir? Não posso seguir? Fiquem à vontade. Manifestem-se agora ou manifestem-se em qualquer outro momento da aula. Não tem problema nenhum. Podemos ir em frente, então? Boa? De boa. A Martinha fez positivo lá, então para mim está tudo bem. Era pergunta, Martinha, ou era um positivo? Não, acho que era um positivo. Tudo bem. Muito bem, vamos lá. O Duda se diverte. Bom, minha gente, é o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala de tribulação, a gente não tira isso do nada, né? Tribulação de onde vem esse conceito de que haverá um período dentro da história marcado por muitas tensões, marcado por muitos problemas, de uma forma absolutamente distinta do restante da história. Bom, o Senhor Jesus, no seu sermão ali no Monte das Oliveiras, ali capítulos 24 e 25 de Mateus, ele dá um cenário bastante amplo sobre o que vai acontecer no fim. Ele está trabalhando ali, a bem da verdade, com eventos mais imediatos na história, mas também com questões mais futuras. Dentro da palavra profética hebraica, isso sempre aconteceu. Você trabalhava com... os profetas recebiam
a orientação de Deus sobre o que iria acontecer, registra aí. E muitas vezes aquilo tinha, ele tinha aquilo que a gente chama de dupla referência, né? Dizia respeito a eventos imediatos, mas também já apontava para eventos futuros, né? Então, talvez uma das maiores dificuldades de nós lidarmos com a profecia nas Escrituras é o não entendimento dessa verdade. Boa parte da profecia ela trabalha com elementos, com essas camadas de tempo, né? Numa única palavra. E você tem que aprender a entender, a discernir. E muitas vezes, nesse discurso, você tem um viés, você tem uma palavra específica que isso aqui não foi cumprido ainda, e outra já foi cumprida. Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia para não perder o todo, né? Se bem que quando você faz uma análise exegética bastante legal do texto, você senta e lê. Se você lê 5 vezes cuidadosamente o texto, ele já meio que se esclarece. E num segundo momento, quando resta alguma dúvida, a gente tem que usar aquela regra hermenêutica muito básica, né? A Bíblia explica a Bíblia, né? Você não pode fazer nenhuma espécie de análise de interpretação das Escrituras a partir de eventos presentes. Você sempre interpreta a palavra de Deus a partir dela mesma, para que você interprete, então, os eventos presentes à luz da palavra. Certo? Então, essas são as dinâmicas aí da hermenêutica que a gente usa, né? A hermenêutica, você sabe, é a disciplina que nos dá diretrizes para a interpretação das Escrituras. Tá bom? Existe, inclusive, a hermenêutica jurídica, a hermenêutica, a ciência da interpretação, por assim dizer. Mas, enfim, vamos em frente aqui, tá? Porque essa aqui não é uma aula de hermenêutica, muito menos de exegese, embora a gente utilize as duas o tempo todo aqui. Tá bom? Mas então o Senhor Jesus ele já falou, né, lá em Mateus 24, 21, especificamente, a gente não vai ler esse texto, você pode ler depois, que o foco é ir direto para o centro do assunto aqui, que haveria uma grande tribulação, né, um tempo de grande inquietação, como desde o princípio do mundo não houve e jamais haverá. Ou seja, Jesus fala, olha, vai haver um momento dentro da história em que vai haver uma tensão como nunca existiu. A ideia de tribulação é a ideia de agonia, de um tempo de muito sofrimento, de muita privação, marcado por catástrofes que as que a gente conhece até hoje não chegam nem perto. Então, Jesus pinta um cenário bastante cabuloso para o final dos tempos, ainda que ele também esteja falando de alguns eventos que atingirão Jerusalém, a Palestina, dali pouco tempo, né? Vamos lembrar aí do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito e foi literalmente destruída, né? Jesus preveu a destruição do templo também. Então, a gente está falando de, tá vendo, eventos mais próximos e eventos futuros, tá? Tim LaHaye, que é um autor bastante conhecido aí dos aficionados pela escatologia pré-tribulacional, ele fala que a tribulação, ele defende que a tribulação, e ele tem estofo para isso, porque ele estuda muito esse assunto, que a tribulação ocupa mais espaço nas escrituras do que qualquer outro evento comparado, ou seja, existem menções e menções sobre a tribulação mais do que qualquer outro evento dentro do mesmo tópico, dentro do mesmo assunto, a escatologia, né? A gente não está falando aqui de salvação, a gente está falando aqui de segunda vinda de Jesus, né? Quando a gente fala de salvação e segunda vinda de Jesus, é óbvio que esse assunto não tem tanta dimensão assim. Mas, comparado aos demais tópicos dentro da escatologia, sem dúvida alguma, ele é disparado na frente o mais, digamos, citado, né? Existem mais informações sobre ele do que qualquer outra coisa. Isso mostra a importância do assunto e mostra o quanto a gente tem que estar atento ao que significa tudo isso, né? Então, só para você entender aqui onde a coisa começa a ganhar um pouquinho de corpo, para a gente começar o nosso diálogo. A gente tem que começar no Antigo Testamento, né? Porque o assunto ele ganha uma conformação mais distinta, ele ganha uma cara ali, Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Eu vou abrir esse texto para você, tá? Vou abrir o meu Kindle aqui. O meu Kindle não vai pegar fogo, tá? E estou usando a NVT, você pode usar a Bíblia na versão que você achar melhor. Vamos lá, Daniel
Se não der certo com o Kindle, eu volto para a NVT. Não, o Kindle está me negando fogo aqui o tempo todo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. O problema é a navegabilidade dele. Gente, vou ter que voltar aqui para a NVI mesmo. Sinto muito. Vamos voltar para a NVI, porque pelo menos aqui eu consigo um pouco mais de agilidade. Tá? Então, Daniel, capítulo 9, versículo 24. Eu vou ler a partir do versículo 21. Né? Então, aqui, olha só. Texto conhecido daqueles que já passaram pelas escrituras do Antigo Testamento, né? Enquanto eu estava falando e orando, lembre-se que Daniel era um cara extremamente piedoso, 3 vezes por dia ele buscava a presença do Senhor, era uma pessoa que ficou exilado a maior parte da vida, chegou ainda muito jovem na Babilônia, depois que o Reino do Sul caiu diante de Nabucodonosor, né? Mas Daniel era um cara, sempre foi um cara fiel, viveu mais de 60 anos no serviço público babilônico sem perder a linha com Deus. E isso num ambiente extremamente anti-Deus, né? Pagão. Né? E em um determinado momento, dentro da história de Daniel, você vê ele buscando a presença de Deus, inquieto com a situação do futuro da nação de Israel, né? E ele recebe uma revelação, ele recebe uma visita com informações muito importantes aqui. Vamos lá. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, olha só que interessante isso. Aliás, se você começar, leia o capítulo 9 inteiro depois. É um exemplo de intercessão, tá bom? Volto aqui. Meu povo e trazendo o meu pedido ao Senhor e meu Deus, então perceba, eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, o pecado do meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Ele está pedindo pela restauração do quê? De Jerusalém, sobretudo do templo. Ele está clamando pelo lugar do santuário de Deus. Ele fala, Senhor, eu estou clamando pelo teu santuário. A oração dele é pela honra de Deus, pela dignidade de Deus. Tá bom? Isso é muito interessante. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, o anjo Gabriel, né, que se assemelhava a um homem, né, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Olha que legal isso. Eu quero te esclarecer algumas coisas para que o seu coração não se inquiete. Tá? Registra aí. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Você teve uma visão. Eu vou te explicar o que está acontecendo agora. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Está falando do povo de Israel. Está falando da cidade de Jerusalém. Não há como você olhar para isso aqui de outra forma. Tá bom? A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, perceba aqui a quantidade de eventos, né, de coisas que precisam, que devem acontecer dentro dessas 70 semanas de anos. Né? Acabar com a transgressão. Que transgressão? Dar fim ao pecado. O que significa dar fim ao pecado? Expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. O que é o Santíssimo? Vamos caminhar com calma aqui. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, isso já tinha acontecido aqui? Quando isso vai acontecer? Com quem vai acontecer? Alguém pode me informar aqui? Com um sujeito chamado? Ninguém vai arriscar? Gente,
Já dei a primeira sílaba. Alguém fala, por favor, o resto. Neemias. Neemias, né? Vai acontecer lá na frente. Então, ele já está falando aqui, a partir do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Opa, então vai acontecer isso? Vai. Quando? Essa questão não está aberta aqui. Daniel não sabe. Tá? A coisa vai rolar um pouquinho ali na frente. Tá bom? Haverá 7 semanas, olha só, 7 semanas e 62 semanas. Eu falei, cara, que papo louco é esse? Não é difícil. Ele falou, haverá um período de 7 semanas, seguido de mais 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Se você vai ler Neemias, você vai ver que não foi fácil. Leia Esdras, contemporâneo de Neemias. O negócio foi faca na caveira, entendeu? Não foi fácil todo esse processo. Depois das 62 semanas, olha só aqui, essa informação aqui é importante. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Eu fico imaginando Daniel olhando isso e falei, que ungido? Tem a ver com aquela promessa de um rei? Lembre-se, Daniel não tem toda a escritura à sua disposição. Ok? Ele não tem todas as informações que nós temos hoje. Ele está fazendo as contas. 7 semanas, mais 62, ok? Decreto para reconstruir Jerusalém. 7 semanas, tem algum marco, 62 semanas, o ungido é morto. Né? Vamos lá. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Peraí, cara, a gente está falando de construção e vai destruir de novo, é isso? O fim virá como uma inundação. O que é uma inundação? A ideia de uma coisa muito repentina, que não se espera, não naquela dimensão, não naquela intensidade. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Isso aqui é perturbador, né? Porque foram decretadas por quem? A soberania de Deus, tá? Com muitos... Espera só um pouquinho... Ok, tá certo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Eu acho que eu pulei alguma parte aqui do... Né? Aqui. O governante que virá. Então, assim, vamos lembrar aqui. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Quem? Esse governante que virá. Tá? A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá numa inundação, Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Então, tem mais uma semana aí. 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana. Tá? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Costumeiras no templo. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio. Então, ele está admitindo que haverá um templo final aqui. Falou de destruição, de reconstrução, destruição e de agora de novo tem um templo. Percebe? Essas informações estão embutidas aí. A gente não pode ignorá-las. Senão, esse texto não faz o menor sentido. Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Bom, quando Paulo vai falar sobre tribulação, sobre esse período, isso aqui está na mente dele. Isso aqui não foi descartado. Tá? Então, a construção de uma escatologia paulina, que não visa estabelecer um modelo, diga-se de passagem, a gente tem frisado bastante isso, mas trazer esperança para o povo de Deus, ela está absolutamente emoldurada por essa informação aqui de Daniel e outros textos correlatos, mas esse é o mais importante, é o que dá para a gente ler aqui hoje por conta do tempo. Tá? Mas é o essencial, é o que a gente precisa saber. Há essa profecia, há essa construção dentro do tempo aí, relacionada a Israel e a Jerusalém, a presença do ungido, a presença de um governante que virá para destruir e profanar o templo, e uma vitória final decisiva sobre ele. Okay? Dentro dessa semana, dessa última semana. Bom,
André, tá. Eu queria entender um pouco melhor isso aqui. Deixa eu tentar clarear para vocês num gráfico bem simples, porque esse gráfico tende a ser muito complexo. Então, eu fiz uma coisa mais simples aqui que pode ajudar um pouquinho. Tá bom? O que Daniel está falando? Vamos planificar isso aqui num gráfico. Tá? Então, o que Daniel faz é registrar o decreto divino que vai designar essas 70 semanas de anos. A gente precisa entender que ele não está falando de 60 semanas de dias, né? Mas de anos em função da própria construção do tempo que se segue. Tá? São as héptadas, né? 7 semanas de alguma coisa, de períodos, por assim dizer. Tá bom? Então, ele fala semanas no sentido de... A gente associa semana a dias, mas não necessariamente precisa ser assim. Tá bom? Então, essa ideia de héptadas. 7 héptadas, mais 62 héptadas, mais uma héptada, 70 héptadas no total. Ou seja, 70 semanas de anos. O que a gente tem que entender é o seguinte, né? O que nós temos aqui, tá? Essas 7 semanas entre a promulgação da reconstrução, tá? Até a finalização da restauração de Jerusalém. Então, você tem um período de 49 anos aqui. Esse é um assunto que a gente precisa pegar, abrir lá Neemias, abrir outros textos, para você entender como foi todo esse processo. Mas só para você entender, da decretação até a finalização, 49 anos. E aí, a partir da restauração dos muros, né, da reconstrução de Jerusalém, o que você tem? 434 anos até a morte do Messias. E se você vai olhar dentro da história, dentro da cronologia bíblica, é isso mesmo. Tá? São 434 anos, 4 séculos e alguma coisa entre a reconstrução, finalização da reconstrução e a morte do Messias em Jerusalém. Ok? 69 semanas foram cumpridas na profecia de Daniel. A questão é, e essa última semana aí? Quando é que ela se encaixa? Onde ela se encaixa? Tá? Primeiro, a gente está trabalhando com anos literais, eles foram anos cumpridos, aconteceu na história. É uma questão de você olhar para a cronologia bíblica e ver, isso aconteceu. Está lá. Esses anos passaram, são anos reais. Por que a última semana deveria ser uma semana simbólica, alegórica? Né? Por que não uma semana de anos real? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, nós defendemos que é uma semana de anos real, ou seja, são 7 anos que vão ainda acontecer. Porém, esse gráfico aqui, ele tem um probleminha. Se você tem aqui uma não continuidade imediata entre as 2 primeiras semanas e a última semana, entre os 2 primeiros períodos de semanas e o último período, né? Entre o período... Você vê que aqui o período verde e o período amarelo, eles são contínuos, marcados só apenas por eventos históricos separando os dois. Só que esse último período, ele está deslocado no tempo, ele ainda não ocorreu. A gente está falando de coisas que aconteceram antes de Cristo aqui. Esses 2 primeiros períodos, o verde e o amarelo, aconteceram antes de Cristo. Na verdade, o segundo culminou com a morte de Jesus. E o último ainda não temos sinal dele. Algumas posições de não, isso já aconteceu. Novamente, há uma série de problemas em alegar isso aí. Bom, então, há um problema aqui. Esse gráfico ele não está de todo correto, por assim dizer. Ele está omitindo alguma informação. Essa informação é a fotografia que Daniel viu e registrou. Mas nós hoje sabemos que existe alguma coisa separando aqui. Tá? A gente já sabe, então, que o primeiro período já foi completo. O segundo período já foi completo. Aguardamos o último período, ou seja, a história aguarda o cumprimento do último período, e a gente vive um interlúdio aqui entre esses períodos, entre o segundo e o terceiro período. A pergunta que não quer calar, como é que se chama esse último período e como é que se chama esse interlúdio no qual a gente está vivendo? Alguém quer arriscar aqui um palpite? E vou dizer para vocês que metade da resposta já está na própria tela que vocês estão vendo aqui, tá bom? Quem arrisca aí uma resposta? Como é que se chama o período vermelho aqui? Que nome normalmente é dado para esse período? Tribulação.
Tribulação. E esse período, esse interlúdio aqui, como é que a gente chama esse período normalmente? Uma palavra só já mata a charada. Esse está um pouquinho mais chato, né? Igreja. Tá? A gente está vivendo esse período aqui marcado pela setinha branca aqui. É óbvio que esses períodos aqui, gente, não dava para construir em termos, não dava para a gente pegar e fazer isso proporcional ao tamanho do tempo, tá bom? É meramente ilustrativo isso aqui, tá bom? Então, perceba, isso aqui, o verde e o amarelo é passado. O branco é a igreja, né? O período da igreja, é o que a gente está vivendo desde da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Tá? E a tribulação é algo ainda por vir. A questão toda é saber, e aí é que mora a grande questão, né? Saber, a igreja vai passar ou não vai passar pela tribulação? Né? A tribulação é um período que vai envolver a presença da igreja ou não, né? O que vem depois da tribulação é uma discussão que a gente vai ter depois. Mas essa é uma questão complexa. Alguns já dizem que nós estamos passando pela tribulação já desde muito tempo. Alguns dizem que a tribulação, alguns eventos da tribulação já já ocorreram no passado. Mas existe aqui uma percepção também de boa parte dos cristãos, sejam eles a favor de um arrebatamento pré-tribulacional, ocorrendo antes da tribulação, ou pós-tribulacional, ocorrendo depois da tribulação, de que a tribulação ainda não aconteceu, é um evento, sim, significativo dentro da história da humanidade, com seus 7 anos aí, com uma série de coisas muito pesadas acontecendo. Tá bom. Perguntas aqui, que eu vou entrar em Paulo agora, o que importa, todo esse preâmbulo para a gente entrar em Paulo para informar, o que Paulo diz a respeito desse período, que é muito complexo, especialmente para nós. Ele está falando, lembra? Ele está falando para o pessoal que está na igreja, que está vivendo debaixo desse período desse interlúdio, está vivendo nesse interlúdio dessa profecia de Deus apresentada lá em Daniel. Alguma pergunta aqui ou posso seguir em frente? Posso seguir em frente? Tá bom? Ok, maravilha. Tá? Muito bem, o que Paulo tem para dizer para a gente, então? Vamos começar aqui. Tá? Basicamente, são 3 textos que nos ajudam a compreender como é que os crentes, né, como é que os crentes devem ver a tribulação, como é que Deus tem organizado a nossa vida em relação a esse momento aí. Tá bom? São eles, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 10, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12 e Efésios 5, 25 e 27. Tá bom? No primeiro deles, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 10, a gente já vai ler o texto, Paulo fala que o dia do Senhor, e lembre-se, entenda aqui, que esse termo, dia do Senhor, vou até grifar aqui para você não... Tá? Dia do Senhor. É um termo bíblico que acontece no Antigo Testamento e no Novo Testamento para expressar ou para designar o momento de juízo de Deus. Ok? O dia do Senhor tem a ver com juízo, com visitação, a visitação de Deus para julgar. Tá bom? Então, lembre-se disso. Ele está falando desse momento de juízo, tá? Que está encapsulado, que está envolvido, que está presente dentro dessa coisa chamada volta de Cristo. Tá? Esse grande guarda-chuva. Tá bom? Então, a volta de Cristo não é um evento, mas é um acontecimento com muitos eventos. É isso que a gente está repetindo aqui para não deixar uma espécie de confusão sobre. Tá bom? Uma sequência de eventos. Então, ele fala aqui em 1 Tessalonicenses, ele explica para os crentes lá de Tessalônica que o dia do Senhor se dará depois de um anúncio de paz e segurança falsa, tá? Que vai antecipar uma destruição repentina, causando muito sofrimento, da qual os que não são do dia não escaparão, mas os que são do dia, sim. Ele fala isso lá. Tá? Se você ler um pouquinho também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele já vai dar algumas dicas sobre isso, a questão do rapto. Existe uma sequência no pensamento de Paulo. Vamos dar uma olhadinha no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não é o texto sobre o qual eu quero me debruçar mais, eu quero me debruçar mais sobre o de 2 Tessalonicenses, mas é importante a gente ler também isso aqui, tá bom?
Então, deixa eu abrir aqui para você. Vamos... abrir aqui. Oh, dear. Vamos lá. Vou tentar. Foi. Olha aqui. Olha o que ele fala aqui. Irmãos, quanto aos tempos... Deixa eu abrir só um pouquinho mais a janela aqui. Estou apanhando horrores do meu aplicativo de Bíblia Online aqui. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. De alguma forma, ele falou, vocês já sabem o que é necessário saber. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, esse momento de julgamento, não é o rapto. O rapto já aconteceu, ele falou disso no capítulo 4. O arrebatamento, isso já aconteceu. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sigamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, aquilo que a gente falou sobre o arrebatamento, né, sobre a ressurreição, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O que Paulo está dizendo aqui, claramente, é que esse período, ele a volta iminente, o dia do Senhor Jesus, vai pegar de surpresa todos aqueles que são da noite. Aqueles que não estiveram preparados para o retorno de Cristo. Tá? Então, só para a gente entender aqui como é que funciona, qual é a pegada aqui de Paulo, ele está falando, olha, nós não estamos sujeitos a esse momento da ira do Senhor. Ele está falando de uma situação que não nos atingirá, mas também de um período que não nos incomodará, por assim dizer. Tá? Sempre fazendo ligação com aquilo que ele já disse antes. Tá? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai voltar para esse texto em algum momento aí. Tá? O Dr. Dwight Pentecost, ele escreve o seguinte sobre esse texto aqui. Essa falsa segurança acalmará a muitos, deixando-os em estado de letargia, o qual fará com que o dia do Senhor chegue como um ladrão. O anúncio que produzirá essa letargia precede o dia do Senhor. A gente está falando, mas que falsa segurança é essa? Por que tanta paz e segurança? Bom, lembre-se, eu mencionei isso na questão, por ocasião do estudo sobre arrebatamento. Imagine um sumiço maciço de gente desse mundo, que é o que vai acontecer. Isso vai causar o quê nas pessoas? Pânico. Pânico, desestabilização social, econômica. Você vai ter pânico acontecendo dentro da realidade humana no momento em que a igreja for arrebatada. E vai ter que haver muita articulação política global para dar conta de lidar com esse pânico e não jogar a humanidade num desastre completo. É nesse contexto que você tem o surgimento de uma liderança global que vai trazer, digamos, conforto, tranquilidade, segurança para as pessoas. É curioso que se você dá uma pesquisada, dá uma googada por aí, né, nas muitas teorias da conspiração que rolam por aí, nas muitas explicações e tal, já existe, inclusive, muitos discursos, alguns malucadíssimos, outros nem tanto, que falam da necessidade de uma depuração da raça. E que, eventualmente, nesse processo de você caminhar, tem gente que vai falar que os ETs vão aparecer aqui, vão abduzir um monte de gente, tem gente que fala que a própria raça ela vai precisar
digamos que vai ter que haver um reset da humanidade e que as pessoas mais evoluídas vão sumir, aqueles que são mais espiritualizados, por assim dizer, dizem que as pessoas evoluídas serão, digamos, ascensadas a um plano superior. Não tem nada a ver com o cristianismo isso, tá? Tem um discurso meio parecido com o cristianismo, mas não tem nada a ver. Outros vão falar que esse chacoalhão que vai fazer com que muita gente suma, na verdade, nada mais é do que um processo evolucionário, o próprio planeta dando conta de dar uma absorvida em gente imprestável, que não vale nada e que não tem condições de continuar a existência dentro da realidade humana. Então, já existem alguns discursos muito curiosos, a maior parte deles bastante fantasiosos, sobre essa possibilidade de um sumiço maciço de gente. Tá bom? E você pode ter certeza. Agora, isso de forma alguma vai eliminar o pânico, de forma alguma vai eliminar a inquietação que vai surgir quando esse sumiço de fato acontecer. Que Paulo falou que ele vai acontecer. Tá? Não é uma ou duas pessoas, não serão duas pessoas que serão raptadas para encontrar com o Senhor nos ares. É uma galera muito grande. Tá? A maior parte dela, a maior parte dessa turma, sabe, sem dúvida alguma, de gente que já morreu. Mas isso não significa, de forma alguma, uma quantidade de gente pequena dentre os vivos. Então, você tem um colapso social à vista aí, com o qual a humanidade vai ter que lidar. E a gestão da humanidade no nível global vai ser essencial para que a humanidade vença esse trauma. Tá? E aquela velha história, né? Quando a mentira aquece o coração, você encontra um conforto, mesmo que seja na falta de verdade. É assim que a coisa vai acontecer, gente. É por aí que o negócio vai rolar. Tá bom? Muito bem. Então, eu não quero me deter muito no texto aqui de 1 Tessalonicenses 5, mas ele está falando assim, ó, quem é do dia não vai enfrentar esse desconforto. Vocês não são da noite, vocês são do dia. Então, não fiquem perturbados com essa questão da visitação do dia do Senhor, porque isso não vai atingir vocês. Vocês não vão passar pelas agonias que cercam esse dia. Tá? Porque vocês já estão com o Senhor. Tá? Ele já falou isso lá atrás. O texto que eu quero trazer aqui à mente, com mais cuidado um pouquinho, é justamente esse de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Tá? Novamente, ele está escrevendo para tranquilizar a mesma igreja, o mesmo povo que está lá em Tessalônica, tá? Sobre o dia do Senhor. Novamente, o assunto é esse. Ele está falando, olha, gente, vamos lá, vamos escrever, algumas coisas já foram ditas, mas vamos elaborar um pouquinho mais aqui nosso ensino sobre essa questão para eliminar essas preocupações, essas inquietações que ainda rondam o coração de vocês sobre o julgamento final, sobre o que virá. Tá? O pessoal estava achando que a casa estava caindo sobre a cabeça deles, o céu vai cair sobre as nossas cabeças, né? Como diria Asterix e Obelix, né? Você sabe, quem gosta de Asterix das histórias de Asterix, né? O gaulês, sabe que os celtas só têm medo de uma coisa, que o céu desabe sobre as suas cabeças, né? Então, Paulo está falando, gente, não precisa ter medo disso. Vocês estão protegidos disso tudo, né? Então, ele está com uma preocupação, aquele coração pastoral de Paulo, que é um negócio sensacional. Né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui com uma citação do Pentecost sobre esse texto aqui, sobre esse ensino de Paulo. Né? Então, o que ele fala aqui? Olha, os cristãos de Tessalônica temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido. Cara, a gente ficou para trás. E aí? E agora? E eles estivessem no dia do Senhor, vivendo o dia do Senhor, aquele momento de julgamento, de pressão, né? As perseguições pelas quais estavam passando, isso é um fato, referidas no primeiro capítulo da carta, tinham-lhes dado base para essa consideração errônea. Eles começam a ligar os pontos e falam, cara, lascou. A gente ficou. Por que a gente ficou? Não sei, mas a gente ficou. Uma ideia errada sobre o que estava acontecendo. Associar as pressões daquele momento, as perseguições, por conta de ensinos errados, por conta de ligações erradas, de conexões de ideias erradas, que o arrebatamento já aconteceu, a gente ficou, a gente vai passar pelo momento do tribulacional e,
não sei se a gente vai dar conta de viver até o final aqui fiel ao Senhor Jesus, né? Então, Paulo escreve para corrigir essa visão, dizendo que não era esse o caso, né? Que essa visão, que essa situação era uma situação impossível à luz de tudo que já havia sido ensinado, à luz de que Deus mesmo havia revelado no seu propósito eterno para o povo dele, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Antes da gente prosseguir, né? No texto e depois a gente entra na explicação dele, tá? Então, vamos lá para 2 Tessalonicenses. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Versículo 1, que fala basicamente do surgimento desse homem do pecado, aquele governante citado por Daniel lá no capítulo 9. Lembram-se? Que vai ter que ser destruído em algum momento. Ele falou sobre isso lá nos versículos, no finalzinho do texto, né? Que a gente leu no capítulo 9. Olha só, Paulo falando aqui, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, ou seja, não deixem que o erro tome conta de vocês, né? Não se deixem enganar sobre esse tema. Não se deixem abalar nem enganar tão facilmente, quer por profecia, olha, se alguém chegar com profecia aí, fique esperto, tá? Quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor, olha só, ele especifica o julgamento, a visitação, o juízo de Deus já tivesse chegado. Ele falou, não chegou. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Essa é a palavrinha complexa aqui nesse texto. Normalmente associada à rebelião, afastamento da fé, esfriamento, enfim, né? Retirada, afastamento, esfriamento da fé, infidelidade, coisas do tipo, tá? Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Uma ordem aqui. Primeiro a apostasia, depois a revelação do homem do pecado, aquele governante, essa pessoa que vai, de alguma forma, se tornar se oferecer à humanidade como uma espécie de salvador, um pseudo-messias, um anticristo. Ok? O homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus. Perceba, ele está admitindo aqui que haverá um santuário lá na frente. Isso não aconteceu ainda. Proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu estava ainda com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Então, Paulo está dizendo, gente, já ensinei. Aquela turma teve lições escatológicas direto com o apóstolo Paulo. Que inveja que dá disso. Mas, enfim, vamos em frente. E agora vocês sabem o que o está detendo. Há muita dúvida hoje sobre o que seria esse o que o está detendo. Se é o próprio Senhor Jesus, se é a igreja, se é o Espírito Santo, há uma discussão muito grande sobre isso, eu não quero aqui gastar tempo com isso, a gente pode entrar nessa discussão mais para frente, tá? E agora vocês sabem o que o está detendo. O fato é que ele está sendo detido. O homem do pecado, o surgimento do anticristo, ele é detido, em última análise, pelas mãos de Deus. Porque não chegou o tempo ainda. Para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ou seja, há um tempo específico dentro da história onde esse sujeito vai aparecer e vai fazer a arte dele. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então será revelado o perverso, que é argumento circular, né? Ele volta a falar. O perverso é o homem da iniquidade, tá? É o homem do pecado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás,
com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadores. Ou seja, esse cara vai fazer coisas do arco da velha, como falava minha avó. Coisas que um homem nenhum consegue. E com esses sinais e prodígios, essas coisas maravilhosas, ele vai, sem dúvida, encantar as pessoas e trazê-las para uma relação idolátrica com ele, por assim dizer. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Muito bem, esse texto precisa ser lido com calma aqui. Tá? A gente precisa avaliar duas coisas, pelo menos, aqui com calma. Tá bom? Muito bem. O primeiro deles, ou na verdade, a gente vai... Eu vou trabalhar aqui primeiro, né, com a questão do significado de apostasia. Né? Então, Paulo chega aqui no versículo 3, vamos repetir aqui. Né? Olha aqui, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto na parede. Então, não, estou aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Eu voltei, não sei por que cargas d'água. Vamos lá. Voltei aqui para o texto certo. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. O que significa apostasia? Eu preciso lembrar o seguinte: não dá simplesmente para pegar, olhar, deslocar a palavra dentro do texto, falar a palavra significa isso e reencaixar a palavra dentro do texto. Eu preciso entender que essas palavras elas têm um campo semântico muito vasto. Ela significa, sem dúvida, afastamento da fé, rebeldia, essa ideia de deixar, né, para trás algo que estava lá. Mas esse deixar para trás algo que estava lá pode ser entendido de uma forma um pouquinho diferente da que normalmente as pessoas entendem, aquele entendimento mais, digamos, intuitivo da palavra. Tá? Então, primeiro eu quero aqui defender um argumento léxico para que afastamento aqui não se refere à rebelião, à perda de fé, mas à retirada, saída, afastamento de quem? Da igreja. Apostasia que não tem a ver com abandono da fé, mas com evacuação. Evacuação da igreja. Evacuação do povo de Deus. O argumento léxico, ele está... Vou dar o argumento aqui. A palavra apostasia tem o significado de rebelião, de abandono, de deserção até, mas ela tem uma raiz num verbo, o verbo afisteme. Desculpe entrar em questões mais técnicas aqui, mas eu preciso justificar aqui a minha posição. Tá? Ela tem a raiz dela no verbo afisteme, que é encontrado 15 vezes no Antigo Testamento. E apenas uma vez esse verbo afisteme, que é a raiz da palavra apostasia, significa apostasia no sentido de abandono de fé. 11 vezes das 15, esse verbo é utilizado com o sentido de retirada, de remoção. Então, esse é o argumento léxico. A palavra, dentro da construção, dentro do seu uso majoritário no Antigo Testamento, tem na raiz, no seu verbo raiz, o sentido de evacuação, sair, tirar de cena. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E faz mais sentido essa leitura dentro do todo da carta de Paulo do que simplesmente o abandono da fé. Porque até então Paulo não falou de abandono da fé. Ele não explica o que ele quer dizer com apostasia. Se ele quisesse dizer que isso significa abandono de fé, rebelião, deserção da fé, ele teria que explicar o que ele quer dizer com isso. Tá? Ele teria que explicar, e ele não explica. Ele coloca o termo aqui
deixando subentendido que isso aqui tem uma referência clara, dá essa compreensão, dá esse entendimento de que se trata de uma remoção, ou seja, há uma remoção do povo de Deus, e só depois dessa remoção do povo de Deus é que esse homem do pecado vai ser revelado. Tá? Esse é o argumento léxico aqui. Você precisa concordar comigo sobre isso? Você não precisa concordar comigo. Tá? Eu não estou aqui impondo essa interpretação. Eu estou usando um argumento hermenêutico que é muito forte. Tá? E ele não é o único. Tem um outro aqui que também é muito importante, que é o argumento textual. Dentro da forma de pensar e escrever, hebraica especialmente, você tem a utilização, isso acontece muito no Antigo Testamento, mas também a gente encontra isso no Novo Testamento, aquilo que a gente chama de quiasmos. O que são quiasmos? São estruturas textuais em que você constrói uma ideia para dar ênfase a alguma coisa. Então, você trabalha com paralelismos de ideias, ideias paralelas, ideias cruzadas paralelas. Já vou mostrar isso para vocês como isso acontece no texto aqui. Tá? E da forma como Paulo constrói essa ideia nos versículos, especialmente nos versículos 1 a 8, você tem justamente essa ideia de defesa de um afastamento da igreja antes do surgimento do anticristo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É assim, olha aqui, esse é o quiasmo. Tá bom? Então, quando ele fala lá no versículo 1, sobre a vinda do Senhor Jesus, ele está falando de juízo. Tá? E ele vai desenvolvendo o texto. Né? Ele fala de livramento ali também, quando ele menciona nosso encontro com ele. Tá? Aí você tem a ideia de erro presente no alerta de que os cristãos não devem se deixar abalar nem assustar pelo que viria. Tá? Aí ele menciona qual é o assunto central, porque esse é o tema ali, o dia do Senhor. Tá? E aí você tem a ideia paralela sendo repetida depois, não se deixe enganar ali em 2:3. Novamente a menção de livramento ali, até que venha a apostasia. Né? Essa ideia de apostasia associada a afastamento. E novamente juízo presentes ali na conjunção das ideias dos versículos 3 e 8, até que surja o homem da iniquidade, que o Senhor matará com o esplendor da sua vinda. Então, veja bem, isso aqui são análises textuais, análises exegéticas. Eu sei que é uma coisa um pouco mais técnica, mas não dá para a gente fazer uma defesa de uma determinada forma de entender as escrituras sem apresentar por que a gente pensa assim. Tá? Senão é simplesmente torcida organizada que vai pelo afeto do coração, mas sem qualquer espécie de consciência, sem qualquer espécie de pensamento mais claro aí. Tá bom? Eu sei que isso aqui é muito pesado em algum momento, né? A gente está trabalhando com coisas aqui bem densas, mas é só para vocês entenderem por que a gente caminha com essa ideia de que haverá sim um momento tribulacional, um momento pesadíssimo na história, que será marcado pelo surgimento de uma liderança global, que nós chamamos de anticristo, que vai trazer um período de paz, vai propor paz de uma forma nunca antes vista dentro da história humana. Na esteira dessa retirada da igreja, que vai causar essa comoção mundial, essa inquietação, preparando o terreno para a volta do Senhor para o seu julgamento. Tá? A igreja volta com Jesus para o seu julgamento nessa percepção da realidade aqui. Então, perceba. Agora, note o que Paulo tem em mente. Qual é a pretensão dele? Dizer, a gente não vai passar por isso. Nós seremos poupados disso. O juízo do Senhor não nos diz respeito, porque somos guardados pela fé, nos méritos de Cristo, nele. E a nossa posição, a nossa presença, nosso lugar no banquete, no encontro com ele, já está garantido. Enquanto o mundo vai estar fervendo na tribulação, os crentes estarão se banqueteando nas bodas do Cordeiro. Basicamente, essa é a sobreposição de eventos que a gente tem aí. Tá? Só para reforçar um pouquinho mais, né? Essa ideia de que nós não passaremos pela tribulação. Em Efésios 5, 25 e 27, Paulo vai mencionar que o Senhor amou e se entregou pela igreja para santificar através da purificação.
para apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem defeito, ruga ou coisa semelhante, antes separada e sem defeito. A ideia presente é que a igreja será poupada da tribulação. Nenhum noivo que se preze faz parte dessa coisa da masculinidade construída à imagem e semelhança de Deus, se interpor entre a amada e o perigo. A pergunta é, por que o noivo exporia a noiva ao perigo? Não faz o menor sentido. Para ver se ela vai ser fiel até o fim. É uma construção um pouco complexa aí. Tá? Tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com o caráter das promessas. Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios 5. Vou ler rapidamente para vocês. E olha só, qual é o exemplo? Dentro de que ensino está encapsulado? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavado da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Essa ideia, ele continua o ensino aqui. Então, perceba que essa declaração a respeito de Jesus e a sua proteção, ele está falando aqui, na verdade, sobre Jesus, né? Embora educando sobre os relacionamentos conjugais, ele está falando de disposições masculinas à imagem, santificadas por Deus, no cumprimento daquilo que a verdadeira masculinidade, a imagem e semelhança de Deus deve fazer, que é se interpor entre o mal e a amada, entre a amada e o mal. Seria de um contrassenso absoluto você pensar que essa recomendação vem para nós homens, tendo Jesus como exemplo, admitindo que Jesus, em última análise, no momento mais crucial da vida da igreja, vai lhe negar guarida, proteção. É por isso, queridos, que, dentre tantas coisas, nós assumimos, particularmente, a equipe pastoral assume um modelo pré-tribulacional, que, consequentemente, está alinhado a um modelo pré-milenista, né? Dei aqui as bases do nosso pensamento. Você precisa concordar comigo? Não. Mas a gente precisa abrir a Bíblia e, com base nas Escrituras, discutir isso. Isso não é um debate, tá? Pode ser em algum momento, assim, no sentido de a gente elaborar mais as nossas convicções, né? E não simplesmente provar quem está errado e quem está certo. Tá bom? Então, dito isso, terminamos com o assunto tribulação. Terminamos assim, expusemos para vocês a visão paulina sobre tribulação. E qual é o saldo aqui? O cuidado do Senhor no sentido de preservar a sua igreja naquele que será o momento mais complexo da humanidade.